Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 18. O pessoal já vai ligar a luz aí para vocês aí, ó. Amém? Êxodo 18. Aleluia. As crianças estão liberadas para o culto infantil, tá bom? Amém? Hoje a leitura é bem extensa, então a gente vai ler ela por etapas, tá bom? Nós vamos ler os primeiros 6 versículos, aí você senta com a Bíblia aberta e depois a gente vai continuar a leitura. Amém? Combinado? Êxodo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele havia enviado até ele. Juntamente com os 2 filhos dela, um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, Jetro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Amém? Por enquanto, só até aqui. Já apareceu para você, o nosso tema de hoje é dividindo os fardos. E como eu gosto de começar com algumas provocações, né? Então eu queria trabalhar uma linha de raciocínio com os irmãos, né? Imagina que a gente vai fazer uma reforma grande aqui na igreja, imagina? Amém? Glória a Deus. E aí eu falo assim, ó, você vai ser o responsável, ou a responsável, para receber um caminhão de tijolo aqui na igreja. Ok? E aí você chega aqui, sem saber do que está acontecendo, fala assim, ó, eu vou lá. Só que aí você chega aqui e não tem ninguém na igreja. E aí chega um caminhão de tijolo, e o motorista já é um idoso que não consegue carregar peso. E aí você fala, e agora? Qual seria a sua ação? Será que você já ia começar descarregando o caminhão? Se chegar gente, amém. Senão, eu vou até onde der. Ou será que você falou assim, ó, chegava no grupo da igreja e falava, gente do céu, chegou um caminhão de tijolo aqui, e eu estou sozinho, vem para cá me ajudar. Ou será que você ia fazer o quê? Eu falava assim, ó, não tem ninguém para descarregar, pode ir embora. ou então, você vai lembrar que coisa de grupo não funciona muito bem, que o pessoal não só vê o que quer. Você vai começar a ligar para aquelas pessoas que você sabe que você pode contar. Você fala assim, ó, fulano, eu preciso da sua ajuda e é para agora. Qual seria a sua atitude? Fica pensando aí. Tem gente que está pensando em mais de uma opção. Tem gente que está pensando na opção que eu não falei, né? Pois bem, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e o tema da série é Vida na Vida. E a gente vai falar aqui sobre a vida em comunidade. E o objetivo é pensar nos desafios que nós temos enquanto sociedade, enquanto juntos, enquanto comunidade. Porque é o seguinte, quando junta mais de um, a gente já tem diferença de pensamento. Quando junta mais de um, a gente já tem aquela ideia de que alguém vai ter que ceder em algum momento. E então, como esse ano a gente está falando de unidade, amém? Todo mundo está lembrando? O tema é unidade. A gente ficou aqui 7 dias falando de unidade. E o mês de novembro a gente vai continuar falando de unidade. Para a gente fechar, né? Ou, quem sabe, dezembro a gente fecha direito. E como pano de fundo, nós vamos usar aqui a história de quando Jetro vai visitar Moisés lá no arraial israelita, lá no acampamento, né? E quando a gente chega lá, né, quando o texto já vai mostrar aqui logo de cara, que o primeiro problema que aparece naquele encontro é o que a gente chama de relações superficiais. Repita comigo, relações superficiais.
Tá? Guarde isso aí. Quando Moisés recebe o seu sogro, a cena que aparece, ela é muito comum em nossos dias. É a síndrome do tá tudo bem. Já viu? Você vê alguém na rua, e aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Tá nada. Tá com a vida toda arrebentada, mas não, tá tudo bem. Dá aquele sorriso amarelo, e é aquela síndrome. Mas Moisés ele tinha bons motivos, porque Moisés vai começar a falar, na verdade o Jétro já foi sabendo que Deus tinha feito grandes coisas, que a notícia correu. E quando ele chegou lá, o Moisés começou a falar, não, porque está tudo maravilhoso, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. E se a gente voltar algumas páginas aqui no livro de Êxodo, a gente vai ver o mar abrindo, a gente vai ver as 10 pragas, a gente vai ver comida caindo do céu, água brotando da rocha, vai ver muita coisa boa, concorda comigo, amém? Então, vejamos aqui no texto bíblico, a partir do versículo 7 agora, Êxodo 18, versículo 7, vamos continuar a leitura, ó. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Jétro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e a todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. É importante destacar que o Jétro não era um sacerdote crente, vamos dizer assim. Ele era um sacerdote pagão. Mas diante de tudo aquilo que ele ouviu, ele falou assim, rapaz, realmente esse Deus de vocês é um Deus bom, então vamos oferecer um sacrifício para ele. Então a gente está vendo que quando a gente tem um bom testemunho, quando a gente tem algo a compartilhar, até o ímpio resolve adorar a Deus. Fecha o parênteses. Então, só que o que passa às vezes por desapercebido aqui, é que na verdade, não estava tudo bem, gente. De fato, eles viveram grandes milagres. Mas havia áreas da vida de Moisés e do povo que ainda precisava ser trabalhada. Vamos lembrar, onde é que eles estavam? Eles estavam no deserto. Sabe por que estava acontecendo milagre? Porque sem os milagres eles morreriam. Então, dizer está tudo bem, podia ser um certo exagero. Então, às vezes, né, a gente fala que está tudo bem, mas está tudo bem lá no trabalho. Em casa não está tudo bem. Às vezes a gente diz que está tudo bem, e pode ser que o casamento está uma maravilha, mas a vida financeira talvez não está tudo bem. Às vezes a gente fala que está tudo bem, e o ministério está realmente maravilhoso, mas lá no trabalho eu estou enfrentando dificuldades. E daqui a pouco a gente vai ver que Moisés também estava passando por dificuldades, ele tinha os seus desafios. Então, dizer que estava tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, não representava o que realmente estava acontecendo. E de uma maneira semelhante, nós tendemos à superficialidade. Veja bem. Quando a gente vê alguém na rua, você já viu? E aí, está tudo bem? Muitas vezes, a gente nem espera a pessoa responder. Você viu? E aí, tudo bem? E sai. A pessoa, se não tiver, ficou como se tivesse. E aí, às vezes, ela fala, tá tudo bem? Tá, não. Aí você fala, meu Deus, e agora? Eu vou ter que parar para escutar. Aí você dá aquele sorriso amarelo e fala, não, então vamos orar, né? Deus está no comando, né? E vai embora. E só você tenta se livrar da pessoa, por quê? Porque são relacionamentos superficiais. E sabe o que é o pior? Que a gente fala assim, não, vamos orar. Não, Deus está no comando. Não, confie no Senhor. Estamos juntos. Será que a gente está junto mesmo? Será que quando a gente chega em casa a gente lembra de orar? Será que, será que a gente realmente importou com o problema do meu irmão, da minha irmã? É claro que, existem as suas exceções, mas muitas vezes
a maioria das relações que a gente tem, elas estão na superfície. É só conhecido. Você é amigo do fulano? Não, conheço. O fulano é lá da sua igreja? Lá da igreja. Ele senta lá, eu sento aqui, mas a gente se vê lá. No dia que tem um culto dos homens, a gente até janta junto, mas eu não sei nem onde ele mora. Então, nós precisamos sair desse lugar da superficialidade. E, para isso, nós precisamos de conviver mais uns com os outros. Sabe, em termos de resultado e ministério, Moisés podia dizer que estava tudo ótimo. Mas em termos de trabalho, ele não podia dizer a mesma coisa. Até porque ele tinha uma grande tarefa diante dele. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 13. Versículo 13, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro e lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. Então veja bem, na superficialidade é fácil a gente enganar as pessoas. E mesmo que a pessoa não seja enganada, não interessa. Não vai importar mesmo. Só que quando a gente caminha para um relacionamento mais profundo, é inevitável. Sabe aquele colega de trabalho que você fica o dia inteiro do lado dele? Inevitavelmente você vai saber que está acontecendo alguma coisa na vida dele. Se ele chegar segunda-feira cantarolando, você fala assim: rapaz, o fim de semana foi bom, hein? Agora, se ele fica com o celular na mão e coça, e fica com aquela cara de apreensivo, você vai: rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí. Já viu quando você recebe uma visita em casa? Se a visita for rápida, você consegue enganar, né? Você é a melhor casa do mundo. Melhor marido, melhor esposa. E os filhos, é uma bênção. Mas se essa visita demorar um pouquinho mais, aí ela começa a ver o que está acontecendo. Se ela ficar uns dias, então, irmão, aí ela vai ver, você não vai conseguir sustentar o teatro por muito tempo. Ela vai te conhecer de verdade. Não é mesmo? Então, várias vezes, né, a gente chega em algum lugar. E aí, tudo bem? Tudo bem. E aí vai passando um tempo. Passa alguns minutos, passa algumas horas, aí a pessoa começa a falar dos seus problemas. Aí você começa com: não, mas olha só, mas parece que isso aqui na sua casa não está tão legal. E a pessoa começa a se abrir e você vai entendendo o que está acontecendo. Então, quando o Jetro chegou, Moisés falou assim: sogrão, o negócio aqui está bom demais. Eu acho que eu tinha que ter vindo antes. Rapaz, você viu? Olha, Deus abriu o mar, comida caindo do céu. Você quer uma aguinha? Você fala com a rocha ali, ó, a aguinha vem. Pensa num negócio bom aqui. Aí o Jetro: que bênção, glória a Deus, bom mesmo, hein? Só que no dia seguinte, o Jetro foi ver que o quadro não era tão bonito como Moisés estava pintando. No outro dia, o que Jetro viu foi um Moisés talvez um pouco angustiado, um Moisés que estava trabalhando além da conta, um Moisés que estava passando alguns apuros, um Moisés que estava tendo problemas. E sabe o que era o pior? Que o Moisés achou que estava tudo certo. Quando o Jetro falou assim: Moisés, o que você está fazendo? Ele falou: rapaz, eu sou o líder. Eu que tenho que fazer essas coisas mesmo. Eu que tenho que cuidar desse povo mesmo. E aí eu me lembrei de uma frase que eu aprendi com o pastor Carlito Paz, lá da igreja da cidade de São José dos Campos. Ele diz o seguinte: ninguém faz nada grande sozinho. Repita comigo, fala assim: ninguém faz nada grande sozinho. Veja bem, Moisés estava querendo bater o escanteio e correr na área para cabecear. Ele estava querendo abraçar o mundo. Ele estava querendo fazer até o que não pediram. Por quê? Porque talvez ele achou que ele era especial demais. Ele falou assim: eu sou o talento, eu sou o Moisés.
Rapaz, Deus apareceu para mim lá na árvore, lá queimando lá. Ó. Eu sou o cara. Talvez ele achou que ele fosse mesmo. E aí veio o sogro, né? Sogro e sogra, essas horas, é melhor que pai e mãe, que eles mostram a realidade. Assim, você não é essa Coca-Cola toda. Você não é bom desse tanto, não. E aí vamos raciocinar um pouquinho. Vocês lembram quantas pessoas estavam com Moisés? A Bíblia fala de 600 mil homens que saíram do Egito. Homens, não está contando mulher e criança. Vamos contar que cada homem estava acompanhado de uma mulher e de uma criança. A gente tem facilmente aí quase 2 milhões de pessoas. Irmãos, a nossa igreja tem 200 membros, mais ou menos. Os cultos de domingo dá 100, 100 e pouquinho aqui. Tem dia que eu saio da igreja 10h30, 11 horas. Conversando com os irmãos, orando, aconselhando, intercedendo. Imagina o Moisés com 2 milhões. E naquela época não tinha tanto de livro escrito que tem hoje, não tinha livro de autoajuda, não tinha pregação na internet, não tinha nada daquilo que a gente tem hoje de facilidade. Então imagina quantas pessoas Moisés atendia por dia. O texto diz que ele começava bem cedo e ia até o pôr do sol. A gente não sabe nem se Moisés almoçava. E se almoçava, almoçava correndo, porque tinha gente esperando para atender. A gente não sabe se tinha um agendamento ou se era por ordem de chegada. Mas a gente sabe que havia uma grande demanda. Sabe, ao longo do ministério, a gente tem visto muitas pessoas se sobrecarregando desnecessariamente. Lá na convenção, o pastor Júnior, lá de Taguatinga, ele pregou, né? Falou assim, não queira ser o pastor faz tudo. O que é o pastor faz tudo? É o pastor que abre a igreja, é o pastor que dirige o culto, canta os hinos da harpa, toca, prega, tira oferta, faz os avisos, e fecha a igreja, ele faz tudo. Ele falou, pior que o pastor faz tudo, sabe o que? Só tem uma coisa, o obreiro faz tudo. Que o obreiro faz tudo, ele faz tudo, faz tudo. Só que o dia que ele adoece, não tem ninguém para fazer o que ele faz. E não é só no ministério, não, gente. Lá no meu trabalho eu conheço pessoas que trabalham para 3, para 4. São pessoas extremamente produtivas, mas um pouco egoístas. Muitas vezes fazem isso porque não querem concorrência, que não quer largar o osso, que tem medo de alguém ocupar o seu lugar. E a pergunta que fica realmente não há quem possa ajudar? Realmente a gente tem que carregar tudo sozinho? Realmente a gente precisa se sobrecarregar desse ponto? Entenda que o problema não é produzir. Eu me considero uma pessoa produtiva. Eu faço muita coisa durante a semana. Tem dia que eu chego no final do dia e falo... Mas tem dia também, irmão, que não sai nada. Tem dia que eu chego em casa, Sarei, como é que foi? Pela graça de Deus. Parece que não saía nada hoje. Dava meia-noite, mas não dava 5 horas para ir embora. Então entenda que o problema não é ser produtivo. O problema é a gente se sobrecarregar. Percebe? Há uma diferença. Porque há impactos severos na sobrecarga. Vamos ver o versículo 17 e 18? O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados. Tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Veja bem, toda sobrecarga é perigosa. Okay? Esse você não vai ter coragem de repetir, então fala para o seu irmão do seu lado. Fala assim, irmão, cuidado, hein? Toda sobrecarga é perigosa.
Você vê, né? Os irmãos falam assim, pastor, é sério que você vai pregar isso? No final do culto vai ter um monte de gente querendo entregar cargo aqui. Vamos lá. Enquanto Moisés atendia dezenas, talvez centenas de pessoas, talvez alguém que precisasse demais ficava de fora. Por quê? Porque até chegar a vez na fila, morreu. Deu errado. Outro elemento que surge aqui é o cansaço. Tanto do corpo como da mente. A pessoa que produz muito, em algum momento ela vai cansar. E aí ela precisa de quê? De descanso. De férias. A pior parte é que o dia que ela cansar, não vai ter ninguém para fazer o que ela faz. Nossa, fulano é uma benção na igreja, é mesmo, é. O problema é o dia que ele viaja. Fica um monte de coisa sem fazer. Rapaz, o ciclano é uma maravilha, mas ele adoeceu esses dias, rapaz. Não é de ver que faltou isso, isso e isso. Então, uma coisa que eu tenho aprendido com os pastores mais experientes, né? Minha pastora veio aqui semana passada, vocês lembram, né? A Sara é testemunha. Uma das coisas que ela chegou e falou assim, ó, não esquece de tirar férias. Porque pastor também precisa de férias. Pastor também precisa descansar. Nessa semana o André Valadão colocou assim, ó, pastor precisa de pastor precisa de oração, pastor precisa de amigo, pastor precisa de cuidado. Todo mundo precisa, gente. Isso é uma verdade. Então, veja bem, porque é sobrecarga, a gente está fazendo muita coisa em todos os momentos, em muito lugar. De vez em quando chega um líder e fala assim, pastor, e aí, que dia que eu vou tirar férias? Eu falei, o dia que você deixar o negócio organizado para alguém fazer o que você faz. Simples assim. Pastor tira férias? Tira, mas ele falou, ó, fulano, você vai pregar tal dia, você vai dirigir o culto, você vai celebrar a ceia, você vai fazer isso aqui, aí sai de férias. Mas deixa as coisas organizadas. Lá no seu trabalho você não precisa deixar alguém fazendo o que você vai fazer? Você também não vai tirar férias na época de prova, na faculdade, na escola, não é mesmo? A gente precisa de um mínimo de organização. Fecha parênteses. Por quê? Porque o ministério, ele exige uma carga física, espiritual, emocional. Tem dia que a gente acaba de pregar e desce o púlpito desmanchando. Por quê? Por causa da carga espiritual, emocional entregue. Tem dia que a gente sai do gabinete pastoral, irmão, tem que segurar nas paredes, que senão você cai. Por quê? Por causa da sobrecarga emocional, espiritual. Aí eu fico imaginando como é que o Moisés ia para a tenda. O dia inteiro escutando o problema dos outros. O dia inteiro resolvendo pepino. Então talvez ele chegava em casa, os neurônios estavam fritando. Talvez ele chegava lá na tenda lá, e ele estava com o corpo tenso. Talvez ele estava com as emoções alteradas. Por quê? Porque ele ficou o dia inteiro lidando com conflitos. Então eu quero te dizer uma coisa. Se você está chegando em casa exausto do trabalho, da igreja, da faculdade, ou de qualquer outra atividade que você está fazendo, alguma coisa precisa mudar. Se você não tem tempo para dormir o que você precisa dormir, irmão, cuidado, uma hora a conta chega. Se você não tem tempo para se exercitar, na verdade tempo a gente não prioriza, é diferente. Tem alguma coisa errada. Se você chega no final do dia e fala assim, não orei nem li a Bíblia porque não tenho tempo, irmão, vigia. Alguma coisa precisa mudar. Então eu queria, você que está amarrando a carapuça agora, eu queria te perguntar, realmente você precisa fazer isso tudo mesmo? Realmente você precisa carregar esse peso todo? Será que não dá para priorizar alguma coisa?
Então a gente chega no cerne da mensagem que a gente tem para essa manhã, que o resumo é: divida os fardos. E Jetro não ficou só no campo da reflexão, não, mas ele deu um conselho bem prático. Quer ver? Versículo 19, vamos lá? Escuta agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo, chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles ajudarão a levar essa carga. Então, o que o Jetro está dizendo assim? Moisés, dá um treinamento, fala para todo mundo, dá um treinamento, fala assim: gente, vai ter uma aula aqui, vou ensinar uns negócios para vocês aqui. E aí você pega os melhores alunos e traz para perto de você e capacita eles para serem representantes, para serem líderes do povo, para serem pessoas que vão atuar mais perto do povo. Então, o que Jetro está falando? Estabeleça a liderança. Sabe, a saúde de qualquer organização ou grupo começa pela liderança. A Bíblia diz que muita coisa deu certo por causa dos bons líderes. Porque tinha boas pessoas no comando, na frente, no governo. Assim como também deu muita coisa errada, por quê? Por causa dos líderes. Porque tinha gente corrupta, porque tinha gente despreparada. Os irmãos que acompanham futebol, né? O pastor gosta de exemplo de futebol, né? Eita. Sabe que às vezes tem aquele time que está perdendo todas. Perdendo tudo. Eu não vou dar exemplo aqui não, senão os irmãos vão ficar contrariados aqui. E aí o pessoal vai lá e troca uma peça. Troca quem, geralmente? O treinador. E aí, irmão, parece que engata uma quinta. E agora o time não perde para ninguém mais. Começa a ganhar de todo mundo. Por quê? Por causa de um líder. Por causa do comando. Na obra de Deus, o objetivo não é vencer jogo, não. Tá? Glória a Deus por isso. Mas o objetivo é ser vitorioso na caminhada da fé. Amém? Quem aqui quer ser vitorioso na caminhada da fé? Amém? Glória a Deus. Quando eu falo de vitória aqui, eu não estou falando de prosperidade aqui na terra. Estou falando de céu, irmão. Estou falando de eternidade. Tá? Então você pode dar um glória a Deus mais forte. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. E para que esse propósito se cumpra, nós precisaremos da graça de Deus na nossa vida. Da misericórdia de Deus na nossa vida, da bondade de Deus na nossa vida. E muitas vezes essa graça, essa misericórdia, essa bondade, ela é demonstrada na nossa vida por meio de pessoas piedosas, por meio de líderes, por meio de companheiros de jornada, por meio das pessoas que vão ajudar a gente a carregar os nossos fardos. Percebe? Então, por que você acha que na igreja a gente tem ministério de criança, ministério de adolescente, de jovem, de homem, de mulher, de casais? Para que a gente tenha pessoas dedicadas a cada grupo. Percebe? Vou dar um exemplo. Cada líder, ele é o embaixador daquele grupo, ele está pensando nos interesses daquele grupo. Vou dar um exemplo prático e recente. Domingo passado a gente estava aqui, o fogo caiu, a gente está orando por todo mundo, aí os líderes das crianças falam: tem que orar pelas crianças. Foi lá e buscou as crianças e trouxe aqui para orar. Aí a gente está acabando o culto, aí a irmã fala: pastor, o senhor está esquecendo o congresso das irmãs. O que isso mostra? Isso mostra que cada líder está preocupado com com o seu rebanho, com o pessoal que ele está cuidando. E é assim que funciona a igreja. Por isso que a gente coloca líderes, pessoas para importar com aquelas. Então, às vezes a gente vai fazer uma programação aqui na igreja, aí desse jeito aí não dá para os adolescentes, não. Aí o outro chega e fala assim: não, pastor, os homens não trabalham nesse horário, como é que a gente vai fazer? Então, cada um defende o seu grupo, o seu time, o seu ministério.
E imagina que se na hora de seguir viagem, né, Deus fala assim, Moisés, levanta e vaza daí. Só que faz a chamada primeiro. Imagina Moisés fazendo a chamada de 2 milhões de pessoas. Quanto tempo ele ia demorar para fazer essa bendita dessa chamada? Mas imagina se o chefe de 10 fala assim, ó, está aqui, levou para o chefe de 50, que levou para o chefe de 100, que levou para o chefe de 1000, que levou para o chefe da tribo. Rapidinho a chamada está pronta. Por quê? Porque houve uma divisão de tarefas. Então, em vez de uma pessoa fazer uma grande coisa, a gente está vendo várias pessoas fazendo coisas menores, que juntando todas, dá uma coisa maior. Percebe? Vocês estão entendendo onde a gente está querendo chegar aqui, amém? Entendendo? Vocês estão com medo, né? Eu sei. Vamos lá. Então, veja bem. Líderes estratégicos nos auxiliam a cuidar de demandas estratégicas. Então, se não tiver ninguém preocupar... Por exemplo, sabe quem preocupa com o som da igreja? Quem usa o som da igreja. O pessoal da técnica, o pessoal que canta, o pessoal que prega. Sabe quem preocupa com o ministério infantil? Quem tem demanda no ministério infantil. Que fala assim, não, se não tiver ministério infantil, eu não vou no encontro de casais, não. Se não tiver ministério infantil, eu não vou no culto, não. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, tinha dia que eu falava assim, não vou na igreja hoje não tem salinha. Por quê? Porque é difícil. Então, a gente precisa dessas lideranças estratégicas, pensando na estratégia e nos interesses de todos. E, aproveitando a deixa, inclusive, existem demandas, existem grupos na igreja que ainda não tem quem cuide, que ainda não tem quem preocupe com eles. Então, se seu coração está aquecendo agora, depois procura a gente passa. A gente passa a demanda, amém? Aleluia. A gente ora porque Deus batize com amor as pessoas por determinados grupos. Mas não basta estabelecer os líderes, a gente precisa treiná-los, amém? Vamos ver o versículo 20? Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheça o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Sabe, não adianta nada a gente ter um talento, um dom, se esse talento não for desenvolvido. Certo? O cidadão não adianta ele ter um bom ouvido. Ele precisa saber a escala do Lá, a escala de Dó. Essa nota entra aqui, essa aqui não entra. Para que ele consiga atuar no ministério da música. Percebe? Então, não adianta o cara ter uma boa oratória, ele precisa conhecer a Bíblia. Ele precisa ter um treinamento, ele precisa ter uma capacitação para aquilo que ele vai fazer. Então, a gente tem demandas, né? Fulano é bom com isso, então vamos treinar ele, vamos desenvolver ele. Então, aqui na nossa igreja a gente tem visto alguns grupos, alguns líderes crescendo, e por quê? Porque tem buscado capacitação. A igreja oferece meios de capacitação. Eu vou dar um exemplo. Toda terça-feira a gente tem capacitação aqui na igreja. Você quer ser um bom obreiro? Vai para o curso de teologia. Você quer aprender as verdades do evangelho? Vem aqui ouvir os estudos. Então, o que é isso? É capacitação. E aquele que entende que ele precisa ser treinado, ele vai além, ele não se dá por satisfeito com aquilo que a igreja oferece. Aí ele vai atrás de um curso, ele vai atrás de uma pregação, ele vai atrás de um livro, ele vai atrás de uma mentoria. Ele está em constante evolução porque ele entende, porque ele precisa ser treinado. E quanto mais sede por crescimento, mais a gente cresce, mais a gente desenvolve. Mais pronto a gente está para toda boa obra. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Uma outra forma que a gente contribui com o crescimento ministerial é através das oportunidades. Sabe como é que o obreiro desenvolve o ministério da pregação? Pregando. Então a gente precisa dar oportunidades.
Sabe como é que a pessoa vai desenvolver no ministério da música? Ensaiando. Então a gente precisa de oportunidades, e a pessoa só vai ensaiar se ela tiver oportunidade para demonstrar aquilo que ela treinou. Percebe? Então, algo que a gente tem adotado na igreja é tentar dar oportunidade. E em todos os âmbitos. Deixa eu contar pelo menos 2 exemplos. De vez em quando alguém pensa, o pastor não gosta de celebrar a ceia. Rapaz, tem um negócio que eu acho maravilhoso, eu acho lindo, é a celebração da ceia. Só que geralmente no culto de ceia eu já prego. E a gente tem aqui outros 6, 7 pastores que podem muito bem fazer o momento da ceia. E eu até estimulo eles a fazer. Sabe por quê? Porque é importante a pessoa ir se habituando. Eu lembro a primeira vez que eu fui celebrar a ceia, eu colei as placas. Eu não sabia o que fazer. Sabe por quê? Porque nunca me ensinaram. Você vai na igreja desde criança, você nunca viu como é que é? Ver é diferente de fazer. Então eu nunca tive a oportunidade de fazer a celebração da ceia sendo supervisionado. Então o dia que eu fui, eu pensei que eu ia, mas eu não ia e deu tudo ruim. Então na igreja a gente fala assim, pastor, você vai celebrar a ceia domingo. Como é que é? É assim, 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 assim. Aí às vezes dá alguma coisa sai fora, pastor, foi ótimo, só precisa ajeitar isso aqui. Na outra vai ser excelente. Percebe? E é assim que a gente vai aperfeiçoando. Da mesma forma, o ministério da palavra. Se dias escutei alguém falar assim, não, por mim o pastor tinha que pregar todo o culto. Tinha que pregar terça, tinha que pregar domingo de manhã, domingo à noite, tinha que dar aula no estudo bíblico, tinha que ser o pastor fazer tudo. Amém. Que bom que você gosta do pastor pregando. Mas a gente entende que na igreja nós temos muitos outros ministros da palavra, que Deus usa da mesma forma. E que muitas vezes Deus fala através de outras fontes. E que o pastor também precisa ouvir pregação. O pastor também precisa ser ministrado. Então, quando a gente coloca outra pessoa para pregar, a gente está sendo ministrado e a gente está ajudando outras pessoas a desenvolver o ministério. Amém? Está todo mundo entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, líder, não seja ciumento. Dê oportunidades às pessoas que estão ao seu redor. Dê oportunidade às pessoas que estão andando com você. Você só vai estar pronto para ir para a próxima missão quando tiver alguém para fazer o que você está fazendo. Você só vai estar pronto para subir o próximo degrau quando tiver alguém preparado para ocupar o degrau que você está. Então treine líderes, dê oportunidades, cresçam e ajude outras pessoas a crescerem. Amém, irmãos? Então vamos finalizar agora? Versículo 23. Se você fizer isso, e se essa ordem for de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e constituiu por chefes sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50, chefe de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo e a causa grave trouxeram a Moisés. E toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e esse voltou para sua terra. Veja bem, o Moisés falou, então tá bom, eu vou te obedecer. E ele chegou e falou assim, fulano, você vai ser chefe agora de 10, viu? Esses 10 aqui estão na sua conta. Vocês, os 10 chefes de 10 aqui, vocês estão subordinados a esse aqui que é chefe de 100. E aí agora pega o 10 chefes de 100 que vai ser subordinado a esse aqui que é chefe de 1000. E aí ele pega os 10 chefes de 1000, agora vocês vão subordinados aos líderes das tribos. E assim ele criou uma grande rede de apoio, onde as pessoas estavam crescendo, apoiando umas aos outros, e todo mundo era cuidado.
Percebe? Todo mundo era assistido. Por quê? Porque havia uma organização que favorecia que todo mundo tivesse um fardo capaz de carregar. Então, aquele que dava conta de cuidar de 10, não ia cuidar de 100, ia cuidar de 10. Aquele que conseguia cuidar de 100, não ia cuidar de 1000, ia cuidar de 100. Então, pensando na nossa realidade, da nossa igreja, a gente consegue perceber algumas coisas que já existem. Eu diria que, como pastor da igreja, eu fui colocado como líder de centenas. Porque se a gente juntar os membros, os visitantes, as famílias, todo mundo que aparece aqui na igreja, há algumas centenas. Os líderes de ministérios, líderes de homens, mulheres, casais, crianças, adolescentes, jovens, eles seriam os líderes de 100 ou talvez líder de 50. Se você for colocar na ponta da caneta, lá você vai ver que você tem muita gente subordinada a você. E há também aqueles líderes de 10 aqui na igreja, aquelas pessoas que às vezes cuidam de um grupo com mais ou menos 10 pessoas, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. E geralmente são esses que têm que estar aqui todo culto. É a diaconia, é o ministério infantil, é o grupo de louvor, é a técnica, é a mídia. Então alguma coisa já está acontecendo. Mas a pergunta que fica é, será que todo mundo está sendo cuidado? Será que todo mundo está sendo assistido? Será que não tem ninguém carregando um fardo além do que pode carregar? Então talvez você, líder de 10, chegou a hora de você nomear 2 líderes de 5. Talvez agora você que é líder de 50, talvez seja a hora de você nomear 5 líderes de 10. E eu não estou falando para você dividir o grupo, não, mas dar responsabilidade para as pessoas que serão compatíveis com o cuidado que vai te ajudar. Eu lembro quando eu era líder de jovens lá na Boa Vista, a gente tinha mais ou menos uns... Quando a gente chegou, tinha uns 20, 30 jovens. Quando a gente passou, tinha uns 70 jovens. E aí a gente foi... E aí era o seguinte, eu gostava de falar com todos os jovens. Só que chegou um momento que eu falei assim, eu não dou conta de falar com esse tanto de jovem. Aí eu comecei a discernir os clãs. Falei, se eu chamar o fulano, ciclano, beltrano, e vai com ele. Agora, se eu chamar aquele ali, ele vai arrastar mais 10 com ele. Se eu chamar aquele ali, ele vai levar mais uns 5. E aí eu fui identificando as lideranças. E aí, às vezes, eu chegava, fulano, você quer ser líder desses aqui? Às vezes, você podia ser líder dessa área aqui. Aí ele já ia liderar, e quem que ele ia chamar para fazer parte? Os amigos dele. Aí eu chegava no outro, você podia cuidar disso aqui no culto? Ele ia cuidar, ia chamar os amigos dele para ajudar. E nisso iam desenvolvendo lideranças. Nisso as pessoas iam crescendo, as pessoas iam servindo umas às outras. Nós estamos implantando, principalmente agora no segundo semestre, os grupos familiares. Você já me ouviu falar sobre eles. E você vai me ouvir falar bastante agora. O que são os grupos familiares? São os GFs. São um grupo de 4, 5, no máximo 10 pessoas. Onde nós temos um líder que vai cuidar de 3. E esses 3 vão cuidar dos outros 6 ou 7. Então, é algo que a gente entende que é o quê? Que é uma forma de dividir os fardos, que é uma forma de cuidar uns dos outros. Que é uma forma que a gente vai ter de importar. Às vezes a pessoa vai ter, fala assim, eu vou falar com o pastor sobre determinado problema. Mas ela chega no final do culto, vai ver, tem 3, 4 esperando para falar com o pastor, ela vai, não vou ser atendido. Mas às vezes ele pode falar com o líder do GF dele. Ou às vezes ele pode falar com o líder de ministério, com o líder dos homens, líder das mulheres, líder dos jovens. Por quê? Porque graças a Deus, Deus tem dado muitas pessoas para dividir os fardos, para que assim a caminhada seja mais leve. Amém? Então quero te incentivar. Você que não está carregando nada. Talvez você pode ajudar alguém a carregar alguma coisa. Talvez você pode chegar aqui e falar assim, meu irmão, você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te servir? Eu sei fazer isso aqui, você quer ajuda? E você que está carregando muito peso. Se você continuar carregando tanto peso, você não vai longe, não. Isso é bíblico. Então começa a olhar ao redor. Vai ter alguém que pode te ajudar. Talvez a pessoa não vai fazer igual você faz, mas ela vai fazer do jeito dela, mas vai fazer. Então, pega um pouquinho da montanha que está nas costas e coloca nas costas de outras pessoas.
Ele vai se sentir útil, vai se sentir prestigiado. E você vai ter o seu fardo mais leve. Vai ter mais fôlego para chegar mais longe. Percebe? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Vamos ficar de pé? Você está preparado para o que nós viveremos nos próximos meses, nos próximos anos, na igreja de Dom Pedro II, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não ande sozinho. Você é uma pessoa maravilhosa, mas você não precisa carregar peso sozinho. E também você não precisa deixar seu irmão carregar tudo sozinho. Então hoje, ainda hoje, se você está um pouquinho mais descansado, procura alguém que está sobrecarregado e se ofereça para ajudar a carregar a carga. Se você está sobrecarregado, dá uma olhada em volta, talvez tem pessoas que vão poder te ajudar. E participe de um grupo familiar, amém? Pastor, como é que eu faço para participar? Fala com qualquer pastor e líder aqui da igreja que sabe como é que funciona. Se ele não te colocar no grupo dele, ele vai te encaminhar para algum. Amém? Ou se quiser falar comigo também, que eu vou te direcionar. Nós estamos aqui para engatilhar os GF, irmão. E aí você vai ser cuidado, você vai cuidar de outras pessoas. Você vai ajudar outras pessoas a carregar os fardos delas, mas elas também vão te ajudar a carregar os seus fardos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar nessa manhã. Obrigado por nos alertar, Senhor, quanto à sobrecarga. Ó, Senhor, e nós te pedimos perdão se às vezes nós estamos carregando um peso desnecessário. Se às vezes nós temos sido egoístas, vaidosos, a ponto de carregar um peso sem olhar ao redor. Nos ajude, Senhor, a delegar, nos ajude, Senhor, a treinar, estabelecer novos líderes. Ó, Senhor, capacita, Senhor, aqueles, Senhor, que porventura ainda não estão desenvolvendo no ministério, não estão atuando ainda, Senhor, como líderes, como obreiros, ou como pessoas que simplesmente vão ajudar outras pessoas. Que nós possamos entender os Teus propósitos, o Teu chamado para as nossas vidas, e que nós possamos carregar os fardos uns dos outros. Que nós sejamos suporte na vida uns dos outros. Que nós possamos, sim, glorificar o Teu santo nome, Senhor, na unidade, na coletividade, Senhor, na comunhão do corpo de Cristo. Ó, Senhor, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.